boa noite a todos presentes, né? Daremos início ao nosso segundo encontro do minicurso Literatura Moçambicana em Foco, Leitura Escrita e Ensino. E no encontro de hoje, eu coloquei a pauta para vocês lá no Google Classroom e apresentarei aqui brevemente. Nós teremos, né, a princípio, um relato de experiência com a convidada a professora mestra Viviana Márcia Cavalari. Ela vai falar sobre a experiência dela em sala de aula com os contos de Mia Couto. Os contos que ela irá comentar, nós iremos analisá-los no próximo encontro. Né? O último encontro ficou destinado aos contos, mas devido à agenda da gente, então o relato de experiência ficou para hoje, certo? No segundo momento, teremos uma breve análise dos poemas selecionados, Brasil e Moçambique, diálogos literários, e algumas sugestões de leituras comparadas em sala de aula. E no último momento, apresentarei para vocês um projeto de leitura escrito também, um relato de experiência, no caso foi a minha experiência enquanto professora, na escola em que eu sou lotada, na Bahia, Colégio Estadual do Campo, né, Petrônio Portela. E este relato de experiência foi publicado nos anais do grupo de pesquisa, o link está, né, na tela, e está também nas referências do slide. Então, como já sabem, assim que, né, termina a apresentação, compartilho depois o slide com vocês, e aí fiquem à vontade para acessar as referências dos textos, tanto literários quanto os textos teóricos que foram utilizados para essa aula de hoje, para esse mini curso de hoje. Então, eu vou encerrar brevemente essa apresentação, porque eu vou convidar a professora Viviana, que é amiga, faz parte do grupo de pesquisa, literatura e tempos sombrios, e aí vou deixá-la à vontade para ela fazer a sua apresentação. Viviana. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o convite feito pela professora doutora Carina Marques Duarte. É uma oportunidade, né, compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência em sala de aula com a literatura moçambicana. Então, eu digo que é prazeroso falar sobre o assunto e eu vou compartilhar com vocês a minha tela para ir seguindo um pouquinho do que eu separei para falar para vocês hoje. Só um minutinho. Apareceu, Perla? Está aparecendo a tela compartilhada. Bom, como a Perla já disse, eu sou a professora Viviana e vou falar um pouquinho para vocês, né, do meu trabalho, quanto tempo que eu estou em sala de aula. Eu sou professora do ensino fundamental do fundamental 2 e médio há 16 anos. Eu terminei o meu mestrado em estudos literários pela UFMS Três Lagoas no ano passado e estou agora como doutoranda também em estudos literários. Sou membro do grupo de pesquisa Literatura e Tempos Sombrios, coordenado pela professora doutora Carina Marques Duarte. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês do meu trabalho em sala de aula com contos da literatura moçambicana. Eu desenvolvi, por 2 anos já eu venho desenvolvendo uma sequência didática. A primeira vez que eu apliquei foi com uma turma de 7º ano, e agora, nesse ano, eu apliquei com uma turma de 8º ano. Selecionei 3 contos do escritor Mia Couto para trabalhar com as minhas turmas. Eu selecionei O Dia em que Explodiu uma Bata-Bata e A Menina de Futuro Torcido, que pertencem ao livro Vozes Anoitecidas. E selecionei também o conto A Menina Sem Palavra, que pertence ao livro Contos do Nascer da Terra. Como que eu desenvolvi essa sequência didática? Bom, ela foi desenvolvida... Viviana, Oi, só um Perla. momento, querida, desculpa interrompê-la. Imagina. É porque está projetando para a gente a tela do Google, daqui da chamada. O teu slide ainda não está aparecendo. Ah, não, perdão. Deixa Ah. eu ver aqui o que foi. Só um minutinho.
Perla, e agora? Agora sim. Agora sim? Isso. Bom, então eu vou colocar aqui na inicial, eu só tinha colocado que é um relato de experiência. Aqui eu Sim. falei um pouquinho sobre minha trajetória, e eu estou aqui na. Falei também um pouquinho dos contos, né, que eu separei. Falei que eu trabalhei com turmas do sétimo e oitavo ano. Então, esse aqui são as capas do livro que eu citei para vocês, de onde eu retirei os contos trabalhados. E como que foi essa sequência didática? Eu dividi em algumas etapas. A primeira etapa, eu passei para minhas turmas um documentário sobre Moçambique. Nesse documentário, os meus alunos conheceram um pouquinho mais sobre Moçambique. Eles perceberam questões sobre a cultura, sobre o contexto histórico. Eles ficaram sabendo que Moçambique sofreu por longos anos com duas guerras, né? Que eles tiveram a guerra colonial e a guerra civil. Então, o primeiro momento foi apresentado esse documentário. Muitos alunos aí relataram que não tinha esse conhecimento, gostaram de conhecer Moçambique, falaram das belezas naturais também do local, falaram da pobreza, né? Então foi bem assim rico essa experiência de passar o documentário para minhas turmas. Na sequência, na próxima aula, né, que foi dividida em várias aulas, eu falei um pouquinho sobre a biografia do escritor Mia Couto. Falei da sua importância, da sua escrita, no resgate aí que ele mantém da tradição cultural de Moçambique. Eles não conheciam o escritor, pensaram que era uma mulher. Então eu mostrei essa foto que aparece para vocês, que eu tive a oportunidade de tirar com o escritor. E isso deixou eles assim encantados, eles gostaram bastante. A próxima etapa foi a leitura dos contos. Foi feita uma leitura por vez, foi dividido por semanas, e a cada leitura eu fiz com eles, primeiramente, a leitura. Eles fizeram primeiro silenciosamente, depois eu fiz a leitura junto com a turma. E quando eu estava fazendo a leitura, eles já foram colocando algumas impressões, fizeram alguns questionamentos sobre a linguagem utilizada nos textos, pois, embora seja a língua portuguesa, tem diferenças, e eles perceberam no vocabulário. E depois também eu elaborei algumas perguntas e apliquei para a turma. Eles responderam essas perguntas em grupos. Eram perguntas que mexiam assim com a sensibilidade mesmo deles perante a leitura dos contos. Então, eles fizeram uma interpretação individual e coletiva dos contos. Na primeira vez que eu apliquei essa sequência didática, a única atividade que eu fiz mesmo foi de ouvi-los, deles responderem as perguntas. Já agora, quando eu apliquei esse ano, nós fizemos uma atividade também de exposição. Então, os alunos produziram alguns quadros temáticos sobre Mia Couto, sobre Moçambique e sobre os contos. Cada um escolheu um conto, aquele que mais chamou a atenção, e produziram. Então, ficaram engajados, né, nessa produção por algum tempo e ficaram cada um responsável por um grupo, né? E aí as produções ficaram muito bonitas, a escola cedeu um local e nós fizemos a apresentação dos trabalhos. Então, eles trabalharam com a criatividade, com reflexões. Essa sequência didática desenvolveu neles uma sensibilidade muito grande. Muitos, assim, ficaram comovidos com as histórias abordadas nos contos, pois dois deles, por exemplo, A Menina de Futuro Torcido e O Dia em que Explodiu uma Bata-Bata, eles retratam o período da Guerra Civil em Moçambique. Então, as crianças ali são vítimas, sofrem aí as consequências dessa guerra, e tudo isso gerou uma comoção muito grande em meus alunos. E já o conto A Menina Sem Palavra, ele foi escrito num período posterior à Guerra Civil.
Então, já com uma outra perspectiva, uma perspectiva aí de um país que busca se reconstruir, onde a infância está sendo valorizada. Então, percebi que essa sequência permitiu explorar questões centrais da identidade cultural moçambicana e as consequências dos conflitos armados que marcaram o país. Os alunos se envolveram muito com as atividades, muitos me perguntaram outras indicações de contos, eles desenvolveu assim a vontade mesmo de conhecer mais a fundo a obra do Mia Couto. E eles conseguiram perceber como que a literatura, pelo menos a maioria, pode sensibilizá-los aí para realidades diversas. Então, esse foi o trabalho que eu desenvolvi com minhas turmas do sétimo e oitavo ano. Eu coloquei aqui algumas referências bibliográficas, não foram todas, mas que eu utilizei para desenvolver essa sequência em sala de aula. E eu gostaria de agradecer pela atenção e estou à disposição para algum comentário. Obrigada. Muito obrigada, Viviane. Eu que agradeço por sua participação, por ter compartilhado conosco a sua experiência em sala de aula. Certamente foi uma experiência inesquecível, né, para seus alunos, algo significante, marcante, e a oportunidade também de colocar em prática, né, as leis que nós, enquanto professores, né, precisamos trabalhar. Alguém gostaria de fazer algum comentário, de fazer alguma pergunta, Viviana? Se sim, fique à vontade. Caso não tenha algum comentário ou perguntas, daremos continuidade à pauta do minicurso de hoje. Bom, vou dar continuidade então. Qualquer questões, dúvidas, a gente deixa então para o final, certo, pessoal? Só um momento. Conseguem ver a projeção? Sim. Já aparece para vocês, né? Ótimo, então vamos. Bom, no último encontro, nós vimos uma breve contextualização, né, literária, histórica literária, do campo literário moçambicano. Né? Então, nós vimos a literatura colonial produzida pelos portugueses, em contrapartida à literatura nacional, né, que surgiu como combate e resistência a essa literatura colonial. Então, no minicurso de hoje, iremos ver alguns textos que foram selecionados, alguns poemas que contemplam o início dessa literatura nacional, que foi pautado, sobretudo, na produção formal por meio da forma, né, do texto literário poema. Então, a princípio, a gente teve como uma grande manifestação literária moçambicana a produção do poema, né, devido aos critérios que nós já tínhamos visto no encontro passado. Então, os autores que a gente vai trabalhar hoje serão, né, o José Craveirinha e a Noêmia de Souza, que pertencem a esse primeiro momento da literatura nacional, da literatura moçambicana, que estão naquele momento da literatura de combate e resistência, uma literatura engajada. Iremos ver como que esses ideais de luta e resistência e denúncia estão presentes nesses textos poéticos. Em seguida, veremos alguns poemas de Eduardo Aide, Paulina Chiziane, Nelson Saúde, Luiz Carlos Patraquim e Mia Couto, que já pertence a uma geração do pós-independência. E além da temática, né, ainda da literatura engajada, como essa, um novo sistema de produção, que é a valorização do lirismo. Não que a poesia engajada ainda não esteja presente, estará, mas eles buscam a produção também de uma identidade nacional, de uma identidade após essa independência. Então, a poesia, vai surgir os contos, os primeiros romances,
também, sobretudo no contexto poético, trabalhando o lirismo, deixando um pouco de lado aquela poesia de combate e resistência fortemente marcada, como veremos logo mais. Então, a literatura nacional, como vimos, né, parte do poema e passa a ocupar esse lugar de destaque, certo? Eu vou passar essa parte porque já está na aula anterior, então quem não teve a oportunidade de estar conosco no momento anterior, a aula já está disponível, esse slide já está lá também, assim como, né, os comentários a respeito dessa fase inicial da literatura moçambicana. Então, trouxe para nós um pouco da Noemi de Souza, acabamos de sair, né, de um bate-papo sobre ela, e de que se trata, né, essa autora, qual a referência e a importância dela na literatura moçambicana. Então, o nome todo, né, de Noemi de Souza é Carolina Noemi Abranches de Souza. Ela nasceu em 20 de setembro de 1926, em Catembe, Moçambique, e faleceu em 4 de dezembro de 2002, em Cascais, Portugal. Pertence à primeira geração de escritores da literatura nacional, é considerada a mãe dos poetas moçambicanos, e Jorge Amado foi uma importante influência em sua obra, além de escritores e músicos do movimento negro. Certo? Neste livro aqui, do Francisco Noa, Uns e Outros na Literatura Moçambicana, há um prefácio do próprio autor que ele fala da relevância de Jorge Amado na literatura moçambicana. Depois eu posso digitalizar e compartilhar com vocês lá na nossa sala do Google. É um texto curtinho, mas é bem interessante a leitura. Então, trouxe para nós, nesse primeiro momento, Canção Fraterna. Então, o objetivo da análise, né, da breve análise desses poemas, é apresentar para vocês possibilidades de leitura em sala de aula, né? Levando em consideração que muitos de nós não tivemos essa formação e esse contato inicial com as literaturas africanas de língua portuguesa. Né? E aí o foco, no caso do mini curso, a gente começa com a moçambicana, porque é o meu objeto de estudo, então, das literaturas africanas de língua portuguesa, o que no momento, né, eu consigo compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência, tanto enquanto doutoranda, né, quanto também em relação à minha prática em sala de aula enquanto professora. Então vamos lá. Chegaram a fazer a leitura do material que foi postado na sala do Google? Se fizeram, né? Então vamos aqui retomar a leitura e quem não fez, o material está lá disponível, certo? Depois fica à vontade para imprimir, enfim, fazer uma leitura mais cuidadosa, com mais calma. Então, Canção Fraterna. Irmão negro de voz quente, o olhar magoado, diz-me que séculos de escravidão geraram a tua voz dolente. Quem pôs o mistério e a dor em cada palavra tua. E a humilde resignação na tua triste canção. Foi ávida? O desespero? O medo? Diz-me aqui em segredo, irmão negro. Porque a tua canção é sofrimento e a tua voz sentimento e magia. Há nela a nostalgia da liberdade perdida, a morte das emoções proibidas e a saudade de tudo que foi teu e já não é. Diz-me, irmão negro, quem fez a vida assim? Foi a vida? O desespero? O medo? Mas mesmo encadeado, irmão, que estranho feitiço teu! A tua voz dolente chorou de dor e saudade. Gritou de escravidão e veio murmurar a minha em alma ferida, que a tua triste canção dorida não é só tua, irmão de voz de veludo e olhos de luar. Veio de manso murmurar que a tua canção também é minha. Então aqui a gente percebe que Noêmia de Souza remete aos irmãos que foram arrancados, né, de sua terra, foram sequestrados e atravessaram o Atlântico. Então, nesse poema, Canção Fraterna, Noêmia de Souza expressa uma profunda solidariedade com o povo brasileiro negro, evocando um sentimento de irmandade na dor e na resistência.
A voz poética atravessa o Atlântico para reconhecer nos afro-brasileiros a mesma história de escravidão, opressão e luta por dignidade, né? Então, com uma linguagem emotiva e combativa, a escritora moçambicana estabelece uma ponte afetiva entre política, entre a África e o Brasil, reafirmando a identidade negra como força de comunhão e enfrentamento. Então, o poema celebra a memória coletiva dos que resistiram, insiste na união dos povos de origem africana como forma de fortalecimento e afirmação. Então, tranquilo até aqui, pessoal? Fica evidente, não é, a questão da resistência, do caráter do poema engajado, porque pertence, né, essa primeira fase de produção de combate e resistência aos valores coloniais. Outro escritor importante desse contexto da Noêmia, dessa fase inicial da literatura moçambicana, é o poeta José Craveirinha. Então, nascido em 28 de maio de 22 em Lourenço Marques, que é atual Maputo, né, em Moçambique, morreu em 6 de fevereiro de 2003 em Joanesburgo, na África do Sul. Poeta, jornalista e ativista político, é considerado o pai da poesia moçambicana. Então, enquanto a Noêmia é considerada a mãe da poesia moçambicana, temos o José Craveirinha, então, considerado o pai dessa poesia moçambicana moderna. E uma das vozes mais importantes da literatura africana de língua portuguesa, né, das literaturas africanas de língua portuguesa. Foi militante da Frelimo, da Frente de Libertação de Moçambique, foi preso pelo regime colonial português nos anos 60. A sua poesia é marcada pela denúncia do colonialismo, pela valorização da identidade africana e pela defesa da liberdade e dignidade do povo negro. Foi o primeiro africano, também moçambicano, a receber o Prêmio Camões em 1991, a mais alta, né, distinção aí para os autores lusófonos, a mais alta premiação. Então, trouxe para nós o poema Ninguém. Então, vamos lá. Andaimes até o 15º andar, do moderno edifício de betão armado. O ritmo florestal dos ferros erguidos, arquitetonicamente no ar. E um transuente curioso que pergunta: já caiu alguém dos andaimes? O pausado ronronar dos motores a óleo pesados e a tranquila resposta do senhor empreiteiro: ninguém, só dois pretos. Então, aqui, com esse poema do Craveirinha, ele denuncia o apagamento das identidades dos povos negros, né, considerados como ninguém. E aí trago uma breve análise desse poema, que mais à frente a gente vai ver que há um diálogo com a canção de Chico Buarque, Construção. Então, a gente vê possibilidades de trabalhar a literatura africana, associando também aos nossos textos a literatura brasileira. Então, o que a gente percebe nesse poema? Né? A invisibilidade e a desumanização. Então, a palavra ninguém representa o sujeito negro apagado pela violência colonial, pela aquela construção dos estereótipos, conforme nós analisamos e refletimos no primeiro encontro. Então, essa anulação, né, da identidade. O eu lírico não tem nome, não tem rosto, não tem fala e nem tem história. Então, esse poema representa esse apagamento. E é uma forte crítica à colonização que transforma o indivíduo em ausência. Então, a gente viu, né, 2 poemas que exemplificaram a poesia de combate e resistência, que exemplificaram a poesia engajada de denúncia à violência colonial. Antes de passarmos para os próximos poemas, trouxe para nós o contexto da revista Charrua. E aí é interessante que aqui no livro, A Magia das Letras Africanas, Angola e Moçambique, da professora Carmen Lúcia Tindó Seco, há um artigo que ela explora justamente o contexto de produção em que a revista, né, Charrua foi
criada. E é criada já no segundo momento, no pós-independência e a busca por um projeto nacional. Né? Então, o nome do artigo é Paisagens, Memórias e Sonhos na Poesia Moçambicana Contemporânea. Então, ela vai trazer informações importantes, além de trechos de alguns poemas, citando, né, os principais escritores desse contexto. Então, assim, de modo geral, foi uma revista importante, né? O período de circulação dela foi de 1984 a 1986, teve como fundadores os escritores Eduardo White, Ngulani Bacacosa, Juvenal Buquani, entre outros. A vinculação dessa revista estava associada aos escritores moçambicanos, né, a EMO. Teve 8 edições ao todo, e o objetivo principal era superar a literatura de combate dominante no pós-independência, né, no pré e no pós-independência, e valorizar a introspecção, a estética e a diversidade de vozes, até para que a literatura moçambicana não caísse naquele estereótipo de temas específicos. Então, se o objetivo era construir, né, uma produção literária ampla, de construir uma tradição literária, era preciso ampliar essas temáticas e trabalhar também o lirismo, né, tão importante aí nos estudos, né, do gênero poético. E a importância dessa revista foi justamente o marco da renovação literária em Moçambique e influenciou gerações posteriores de escritores moçambicanos. E aí, como exemplo, né, a gente traz o Eduardo White, foi um dos fundadores, e que também, segundo a professora Carmen Lúcia, no artigo que eu comento com vocês, que eu comentei com vocês, a escrita dele é caracterizada pelo lirismo. Então, quando a gente lembra do lirismo moçambicano, um dos nomes de referência é Eduardo White, Mia Couto também vai escrever poemas com esse lirismo intenso. Então, Eduardo White nasceu em 21 de novembro de 63, em Quelimane, Moçambique, e faleceu em agosto de 2014 em Maputo, Moçambique também. Então, foi poeta e jornalista, considerado um dos principais nomes da poesia moçambicana contemporânea, o forte lirismo e profundidade simbólica, né, que são as características do seu texto. Iniciou sua carreira com Amor sobre o Índico, publicado em 1984. Então, a sua poesia é marcada pelo lirismo intenso, como já foi comentado, temas como o amor, o corpo, a identidade, a memória, referências à cultura moçambicana e à língua portuguesa. Foi membro também da Associação de Escritores Moçambicanos e participou da revista, né, conforme já mencionei, Charrua, como um dos fundadores, certo? Então, vamos a um poema do Eduardo White. Não faz mal. Voar é uma dádiva da poesia. Um verso arde na brancura aérea do papel. Toma balanço, não resiste. Solta-se-lhe o animal alado. Voa sobre as casas, sobre as ruas, sobre os homens que passam. Procura um pássaro para acasalar. Sílaba a sílaba, o verso voa. E se o procurarmos? Que não se desespere, pois nunca o iremos encontrar. Algum sentimento o terá deixado pousar, partido com ele. Estará o verso conosco? Provavelmente apenas a parte que nos coube. Aquietemo-nos, amainemo-nos esse desejo de o prendermos. Não é justo um pássaro onde ele não pode voar. Então, aqui a gente tem um poema muito bonito do Eduardo White, que é uma metalinguagem, né? Fala da produção do próprio poema, comparando a escrita, o texto poético ao pássaro. E sobre, né, esse poema, algumas considerações a mais. No poema de Eduardo White, celebra o poder libertador da poesia ao compará-la a um pássaro que nasce do verso e ganha voo sobre o mundo. A imagem do animal alado, nos termos presentes nos versos do poema, simboliza o impulso criador e imprevisível do fazer poético que escapa ao controle do autor e se conecta sensivelmente aos leitores. A construção de imagens delicadas, como o verso que arde na brancura aérea do papel, e um outro trecho, né, do verso, procura um pássaro para acasalar, revela um lirismo suave e introspectivo.
A metáfora central articula a ideia de que a poesia não pertence a quem escreve, mas a quem nela encontra ressonância emocional. E aí um trechinho do verso. Provavelmente apenas a parte que nos coube. Ao final, o poema faz um chamado à humildade diante da arte. O verso precisa de liberdade para existir, tal como o pássaro precisa do céu. Então, cita o verso, tentar aprendê-lo é negar a sua essência. Então, com linguagem sutil e simbólica, o poema convida a reflexão sobre o lugar do poeta, do leitor e da própria poesia, como fenômeno incontrolável e sensível partilhado. Então, o próximo poema que a gente vai ver é o poema do Mia Couto, poema Espelho, que também traz essa marca do lirismo muito forte. Então, Mia Couto, né, Antônio Emílio Leite Couto, nascido, né, em Moçambique, em Beira, em 55, filho de imigrantes portugueses, cresceu em Moçambique e viveu o contexto da luta pela independência, foi jornalista da Frelimo, é biólogo de formação, ele combina a ciência e a literatura em suas obras. Então, quem é leitor de Mia Couto percebe essa sensibilidade de associar os elementos da natureza, os animais, né, aos seres humanos. E o próprio ambiente, as árvores, as flores, a terra, a água, tudo isso é muito vivo e muito interligado, né? É como se fossem personagens também. É ganhador do Prêmio Camões de 2023 e tem como principais temáticas, são diversas, mas aqui trouxe apenas algumas: a identidade, a cultura moçambicana, a relação entre a natureza e o ser humano, conforme já comentei, o realismo animista, mágico e poético. Então vamos ao poema Espelho. E logo mais veremos também um possível diálogo com o poema da Cecília Meirelles, Retrato, como mais uma possibilidade também de levar esses textos para a sala de aula, para rodas de conversa, enfim. Então vamos lá, o espelho. Esse que em mim envelhece, assomou ao espelho, a tentar mostrar que sou eu. Os outros de mim, fingindo desconhecer a imagem, deixaram-me a sós, perplexo, com o meu súbito reflexo. A idade é isto, o peso da luz com que nos vemos. Então é interessante aqui que ele vai falar desse eu fragmentado, da passagem do tempo, de forma bem curtinha, sucinta, porém muito profunda, né? Então, em O Espelho de Mia Couto, ele constrói essa breve e profunda reflexão sobre a identidade e o envelhecimento por meio da metáfora do reflexo. A imagem refletida, né, expressa no verso "Esse que em mim envelhece", aparece como uma figura estranha, que surpreende e desestabiliza o eu lírico. Surge aqui uma divisão subjetiva, há uma multiplicidade de eus, expresso no verso. Os outros de mim. Então, parecem não reconhecer a imagem no espelho. Esses outros de mim não se reconhecem naquele momento em que ele está ali perante o seu próprio reflexo. Então, esse estranhamento de si mesmo evoca uma intertextualidade com Fernando Pessoa, especialmente com a sua ideia de que o eu plural, fragmentado e frequentemente desconhecido para si mesmo, tal como os heterônimos de Pessoa, Mia Couto, revelam um sujeito que se vê dividido, fragmentado, entre versões passadas e presentes de si. E o último verso, né, a idade é isso, o peso da luz com que nos vemos, sintetiza poeticamente a lucidez dolorosa do tempo. O espelho que ilumina também pesa. Envelhecer aqui é tomar consciência da própria transitoriedade. Assim, o poema articula a visão lírica e filosófica do tempo e do eu, dialogando com a tradição pessoana, mas em uma chave sensível à poética africana e à introspecção da reinvenção da identidade, né, desses eus fragmentados, sobretudo por aquela relação, né, tradição e modernidade. Até aqui tranquilo, pessoal? Vamos continuar então. Agora,
Vamos para a análise de alguns poemas desta obra. O Brasil na Poesia Africana de Língua Portuguesa, que foi uma antologia, né, publicada pela editora Capulana. E aqui nós temos alguns poemas dos países africanos, dos países lusófonos, e que tem as produções literárias, né, obviamente, em língua portuguesa. E que dentro dessas produções, desses poemas, ressaltam, valorizam e fazem homenagem aos escritores brasileiros. Conforme a gente viu, né, no primeiro encontro, a literatura brasileira foi muito importante nesse processo também de construção de uma identidade, de uma literatura moçambicana. Né? Então, a gente vê aqui, nesta obra, alguns poemas que trazem ou, né, fazem alguma referência ao Brasil. E aí a gente tem, da Noêmia de Souza, o poema A Jorge Amado. Nesse poema ela faz uma homenagem a ele, né, e o chama para falar também da sua cultura, que é muito semelhante, né, à dela. Então, aqui a gente percebe que esse eu lírico faz essa homenagem, esse chamado ao escritor Jorge Amado, para que fale da sua história, que assim como a história de Moçambique se cruzam, tem alguns pontos em comum. Então, o cais é um cais, como muitos cais do mundo. As estrelas também são iguais, as que se acendem nas noites baianas, de mistério e macumba. Que importa, afinal, que as gentes sejam moçambicanas ou brasileiras, brancas ou negras? Jorge Amado vem. Aqui, nesta povoação africana, o povo é o mesmo também. É irmão do povo, marinheiro da Bahia, companheiro Jorge Amado, amigo do povo, da justiça e da liberdade. Então a gente percebe, né, a homenagem feita a Jorge Amado, a escrita no contexto anticolonial, né, moçambicano, destaca a solidariedade entre os povos africanos e afro-brasileiros, há um diálogo, então, entre Moçambique e Brasil, a identidade negra, que é, né, de resistência, que está sendo ressaltada, a cultura que é compartilhada, a música, a dança, a poesia, a fé, a luta, e as imagens poéticas marcantes, né, o cais, a lua, as estrelas, esses elementos comuns às margens do Atlântico, os mesmos grilhões nos pés e braços, né, a denúncia da opressão colonial e da escravidão, e a citação de alguns heróis, como o Zumbi dos Palmares. Eu li só um trechinho, né, do poema. O poema segue com mais referências entre Moçambique e Brasil. Então, depois, quem tiver curiosidade, interesse também de levar o texto para a sala de aula, o poema na íntegra está disponível para vocês. Tá? A parte que se refere a Moçambique foi digitalizada e está lá no Google Classroom. Um outro escritor importante, o Luiz Carlos Patraquim, nascido em março, né, 26 de março de 1953, em Lourenço Marques, que é atual Maputo, Moçambique. Poeta, dramaturgo, jornalista e roteirista, é um dos nomes mais importantes da literatura moçambicana no pós-independência. Ele exilou-se na Suécia durante o período colonial, retornando a Moçambique após a independência, em 1975. Trabalhou no Instituto Nacional de Cinema de Moçambique, escrevendo roteiros e atuando na construção cultural do país. As principais características da sua obra é marcada pela linguagem densa, barroca, metafórica, o diálogo com a tradição oral moçambique-africana e a herança da língua portuguesa, e traz temas como a memória, o exílio, a identidade, política e afetos. E atualmente reside em Portugal desde a década de 80, onde segue atuando na literatura e no jornalismo cultural. Então, o poema, né, aqui nesta obra tem dois, que é Drummondiana e Metamorfose. Nas referências tem um artigo que foi publicado pela revista Jadorim, que vai fazer uma análise desses poemas. A referência também está no fim do slide. E esse poema, especificamente, faz uma intertextualidade com a Florianausa, né, de Carlos Drummond de Andrade. Então, é como se ele se apropriasse da linguagem poética de Drummond e construísse o seu texto trazendo essas referências, como uma forma de homenagem também e como uma forma de experiência de escrita.
É um texto também, é uma metalinguagem, ele vai brincar aqui com as questões da produção do poema, né, e fazendo uma forte intertextualidade com elementos que estão presentes na Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade. Por exemplo, no poema de Drummond, na terceira estrofe, ele começa assim: em vão me tento explicar, os muros são surdos. Aqui a gente observa que no meio dessa estrofe, ele também vai falar, vai fazer referência, né, aos muros. Então, circunnavegando a casa, como plantei muros. Então, a gente vê alguns termos e figuras de linguagem que vão soar em comum. E aí, no fim do poema, não vou fazer a leitura toda, porque ele é bem denso e é um pouco extenso, a gente vai ver também a relação, lá no último verso, com a flor do poema Flor e a Náusea. Então, a tua flor, anuncio, orquestração, maravilha, como o seme e o frágil milagre. Ou seja, né, o frágil milagre da poesia. Quando Drummond diz, com a metáfora da flor, que é feia, mas é uma flor, né? A flor que rompe ali o asfalto, é feia porque é uma metáfora para a produção do poema. E é um poema que vai falar de um contexto, né, do pós-guerra, da pós-Segunda Guerra Mundial. Então é feia porque o tema é feio, mas é uma flor, é um poema, ou seja, sensibiliza, leva o leitor a refletir, né? Então é uma flor. E assim, o Patraquini também faz esse diálogo e essa intertextualidade com Drummond. Então, a homenagem, né, conforme já falei, o diálogo intertextual também com a tradição poética brasileira e essa influência da formação lírica moçambicana. Então, Drummond é um autor que a gente vai ver também muito referenciado nos poemas dos moçambicanos, assim como Jorge Amado, há outros também, João Baldo Ribeiro, Vinícius de Moraes, enfim. Né? A gente viu os símbolos, né, a flor como símbolo da resistência e da esperança, mas também é um símbolo para a metalinguagem, a flor como um símbolo da construção poética, a poesia como ferramenta de transformação e busca por uma voz poética própria. E aí estabelece esse diálogo, essa relação, essa ponte entre Moçambique e Brasil. Um outro poema também interessante que está dentro, né, dos poemas moçambicanos é A Viagem Profana, de Nelson Saúde. Nesse poema, o eu lírico faz uma viagem por diversos países. E dentre esses países, ele menciona o Brasil. Então, ele vai falar do Brasil a partir do Rio de Janeiro e a partir de Salvador. Então, nos últimos versos, a gente vai, nas últimas estrofes, a gente encontra, então, o nosso país referenciado na Viagem Profana de Nelson Saúde. Também podia ser um destino, mas o nosso amor está inscrito nas estrelas do Rio de Janeiro. A cidade está na voz dos cantores, nas letras dos compositores, nos versos dos poetas e no espanto dos profetas. Na cidade de Tom Jobim, principiei pela floresta da Tijuca, como um banho numa fonte mística. Depois percorri Leblon, Ipanema, Copacabana, andei por outros Brasis, estive em São Salvador da Bahia e perguntei às negras macumbeiras a minha sorte. Então, aqui a gente vê que as estrelas, né, do Rio de Janeiro, o Brasil, é apresentado como um destino afetivo e mítico, a referência, né, a Tom Jobim, com uma alusão à bossa nova e à musicalidade brasileira, o Rio de Janeiro descrito com elementos poéticos, então cantores, compositores, poetas, profetas, a floresta da Tijuca, Leblon, Ipanema e Copacabana como lugares que evocam uma experiência sensorial e emocional. A paisagem é apresentada como mística, carregada de simbologia e encantamento, e apresenta o Brasil como um lugar de prazer, arte e desejo. E há um diálogo também com a cultura afro-brasileira, né? Faz referência a São Salvador da Bahia, às negras macumbeiras, ou seja, se macumbeira fazendo uma referência às religiões de matrizes africanas, então é essa ancestralidade africana presente em nosso país, sobretudo na Bahia, como ele menciona no poema, e a busca por uma identidade e um destino espiritual.
Neste tópico, a gente vai ver alguns aspectos da poética da Noêmia de Souza e da Paulina Chiziane a partir dos estudos da Ana Mafalda Leite. É um outro artigo em que ela nos apresenta alguns aspectos do repertório poético, na verdade, de Noêmia de Souza, e que a gente também consegue observar na produção poética da Paulina Chiziane. Então, a Paulina publicou O Canto dos Escravizados, né? No Brasil saiu em 2018 a publicação, se eu não me engano, em Moçambique foi em 2016, e percebemos uma forte influência da poética, né, de Noêmia de Souza na obra da Paulina Chiziane, sobretudo nesses aspectos de corpo, voz e sensação, conforme veremos. E a referência também do artigo da Ana Mafalda Leite está no final, certo, do slide. Então, vamos lá. De que se trata, né, esse corpo, voz e sensação, em Noêmia de Souza, a partir dos estudos da Ana Mafalda Leite? O que ela destaca? Né? Então, segundo ela, é a inscrição que se faz do corpo na palavra e no texto. Então, é uma das características da escrita oralizada de Noêmia de Souza. Por que escrita oralizada? Porque é aquele repertório, conforme a gente viu no primeiro encontro, né? O repertório de matriz oral, digamos assim, de Moçambique, ele passa a ser incorporado na obra literária, ou seja, no texto escrito. Então, a partir disso, esses aspectos que colocam o corpo como centrais serão perceptíveis também dentro dessa construção literária. Então, é uma poética muito sensível, no sentido de despertar reflexões sobre a dor, sobre a tristeza, aquela dor que nos leva a refletir, aquela dor que fere a alma. Então, as palavras, a escolha, né, o campo lexical é voltado para despertar essa sensação no corpo. O leitor, quando lê o poema, ele sente fortemente esse grito, essa voz que clama e esse corpo que sofre, que padece. Então, neste caso, destaca a voz, referida com frequência, onde a experiência da escrita é sempre filtrada pela emoção sentida corporal e fisicamente. Então, esse aspecto confere-lhe a particularidade de tornar, de certa maneira, indistinta a experiência sentida, vivida, da experiência verbalizada. Então, a tentativa de colocar ali no texto literário esse sentimento de dor, de modo a fazer com que o leitor reflita profundamente sobre esse tema que está sendo ali retratado. E aí traz como exemplo um trecho, né, um verso, os versos de uma estrofe do poema Sanguineiro, né, que ilustra esse processo de comunicante e interligado entre corpo, voz e sensação. Então, a gente tem o seguinte: para que eu vibrasse, para que eu gritasse, para que eu sentisse funda no sangue a tua voz, mãe. Então, é um eu lírico que clama pela mãe. E essa mãe é a mãe África. E aí a gente percebe esses traços, né, dessa estética poética da Noêmia no texto da Paulina. Então, aqui tem uma breve apresentação da Paulina, que nasceu em Manjacás, em 1955, na província de Gaza, em Moçambique. Em 1990, ela publica Balada de Amor ao Vento, que é o primeiro romance moçambicano. Então, o primeiro romance moçambicano foi publicado, né, por uma mulher. Então, é um marco importante, muito significativo, sobretudo para ela, que traz, né, a mulher, o feminino, como temática ali central na sua produção literária. As suas obras abordam, né, além do feminino, temas sociais, culturais e políticos, né, e a condição da mulher em Moçambique. Então, explora questões de poligamia, tradição e modernidade e o impacto do colonialismo. Nosso grupo de pesquisa está com um projeto, né, os desafios de leitura, e a obra dela, Niquete, uma história de poligamia, né, está presente, né, no evento. Então, futuramente, depois, vocês deem uma olhadinha no nosso
no nosso YouTube, que ficam disponíveis, né, alguns vídeos que são feitos pelo YouTube, né, online, os momentos de conversa. É uma obra importante porque, enfim, pela própria importância, né, da obra literária, mas eu faço assim, abro um parênteses, porque está na lista dos principais vestibulares do nosso país esse ano. Então, para quem está na sala de aula, é interessante conhecer um pouco mais sobre a obra, sobre a autora, né? Então fica aí um convite, depois vão lá, dá uma olhadinha no nosso YouTube, que tem muita coisa boa. Então, continuando, né? Ela recebeu também o Prêmio Camões em 2021. Então, dos moçambicanos premiados, né, que foram vencedores do Prêmio Camões, a gente tem o José Craveirinha, em 1991, Mia Couto, em 2013, e a Paulina Chiziane, em 2021. E interessante que ela não foi uma obra, né, específica, foi o Prêmio Camões pela relevância de sua produção literária. E é um estilo literário que é caracterizado pela fusão de tradições orais africanas com a narrativa escrita, né? Então, trouxe para nós o poema Soul. No poema Soul, ilustra esse processo comunicante e interligado entre corpo, voz e sensação, né, que a Ana Mafalda Leite identificou nos poemas da Noêmia e que a gente também consegue identificar nos poemas de Paulina Chiziane. Então, sou o canto dos ventos, o canto dos pássaros, o canto das ondas de todos os oceanos, embalando a dor dos cativos a caminho da escravatura, suavizando o desespero dos negros no fundo do porão. Sou o grito de revolta pela dor do chicote sobre os corpos nus empilhados no escuro. Choro pelos negros que morreram diante da tirania impiedosa dos homens do mar. Sou o canto de esperança no ciclo das estações, derramando lágrimas de fome, de dor, de medo, vencendo o frio tenebroso das trevas de hoje, para viver momentos luminosos na próxima geração. Fui escravizado pela força das armas, trabalhei a vida inteira como uma besta para receber do meu dono uma mão de feno e um púcaro de água turva. Então, a gente consegue observar, né, a reiteração do sou, essa repetição do sou. A gente consegue perceber também a dor presente de modo sensorial, as lágrimas, né, a fome, o medo, o frio, o grito da revolta. Então, a gente percebe esse aspecto, conforme destacou Ana Mafalda Leite, de corpo, voz e sensação. E a respeito desse poema, tem mais, né, algumas considerações. Então, no poema Sou, é um poderoso testemunho poético da resistência, memória e ancestralidade. Então, em versos livres, Paulina Chiziane constrói um eu lírico coletivo que se define por meio da repetição, né, do termo sou, evocando a dor dos povos escravizados, a revolta contra a opressão e a esperança por justiça nas gerações futuras. A linguagem é marcada por metáforas e imagens sensoriais que transformam elementos da natureza e da experiência do sofrimento em símbolos de força e continuidade. Ao resgatar vozes silenciadas da história, a escritora reafirma a dignidade e a presença viva dos que lutaram contra a escravidão. Então, aqui está um breve resumo dos aspectos, das características, né, da poética da Noêmia, que a Ana Mafalda Leite destaca no artigo. Então, de modo geral, o que é que ela nos apresenta, né? Sobre a poética da voz, a musicalidade, a retomada da tradição oral, poemas cantados, o movimento do corpo, né? A gente percebe o ritmo, a referência à voz obsessivamente sublinhada nos versos, então a gente vai encontrar muitos verbos: gritar, clamar, chorar, suplicar, cantar, o uso constante da reiteração, né, e da anáfora,
A frase refrão, então favorecendo a potencialidade rítmica, a reticência, a exclamação e a interrogação, poética, vocal e fática. Sobre essa questão da pontuação, é muito mais forte na Noêmia, nos poemas da Paulina a gente não percebe tanto esse uso, né, da pontuação. Na Noêmia a gente vai ver também muito recurso da onomatopeia, na Paulina a gente já não vê tanto. E também teremos os poemas narrativos, né, o caráter da narração presente, então, na construção ali poética, que são situações propícias da narração, a presença de interlocutores, né, a pontuação de dizer os destinatários abstratos ou não, né, como a gente viu em poema, às vezes o eu lírico se refere à mãe, né, essa mãe é a mãe África, então a gente vai perceber que isso acontece de modo recorrente nessa produção poética de ambas as escritoras, e uma poética que canta e encanta. Outros aspectos também no sentido de estrutura, né, do texto poético, são os versos livres, não há uma métrica fixa, nem um padrão de rimas, isso não quer dizer que não haja ritmo, pelo contrário, né? É uma das características, essa questão rítmica, da potencialidade rítmica, mas é construída com outros recursos. A personificação, então vimos no poema a Show, né, a natureza personificada, e também a metáfora. Em relação ao Brasil e Moçambique, diálogos literários, trouxe algumas sugestões de leituras para serem trabalhadas de modo comparado em sala de aula, que é o poema da Cecília Meirelles, conforme eu comentei no início, em comparação, né, com o poema do Minha Couto, Espelho, poema Retrato da Cecília, Espelho do Minha Couto. A canção Construção de Chico Buarque, com o poema de Ninguém, de José Craveirinha, e Recordar é Preciso, de Conceição Evaristo, com os poemas de Noêmia de Souza e Paulina Chiziane. Então, no Brasil, né, na literatura contemporânea, uma escritora que trabalha muito essa questão da resistência na poesia é a Conceição Evaristo. Né? Então, formas da recordação e outros movimentos, é possível estabelecer um diálogo bem interessante com os outros livros, né, de poemas da Noêmia de Souza, né, Sangue Negro, da Paulina Chiziane, que é o Canto dos Escravizados, e com a obra da Conceição Evaristo, Poemas da Recordação. Então, há vários, aqui eu trouxe só uma sugestão, devido ao tempo, né? Então, o primeiro poema como sugestão de atividade de leitura em sala de aula, uma roda de leitura, uma mesa redonda, um momento que possibilite que os alunos reflitam, né, uma leitura coletiva que possa possibilitar essa reflexão guiada ali pelo professor, dos diálogos entre esses textos literários, então aproveitando para apresentar, né, os escritores moçambicanos, o porquê que também escrevem em língua portuguesa, um pouquinho, né, da contextualização ali literária, histórica, para que os alunos percebam, né, a grande influência da cultura, né, africana em nosso país. E os diálogos poéticos, porque a literatura passeia, né? Então, enquanto a gente teve a presença dos povos africanos na construção do nosso país, por outro lado, depois, esse repertório que eles trouxeram, o conhecimento, né, a cultura, os saberes, a oralidade, isso depois foi agregado à nossa cultura. E aí nós temos uma tradição literária que veio um pouco antes. Então, essa tradição literária retorna, né, esses valores retornam já ali com, né, os aspectos de brasilidade, enfim. Então, é circular. Né? E aí a gente percebe no poema do Espelho de Minha Couto essa questão da fragmentação do eu e da passagem do tempo. E a gente vai perceber também essa temática no retrato, né, da Cecília Meirelles. Então, é possível fazer uma aula bem interessante, levando esses dois textos, que são curtinhos, mas que certamente, né, irão aí despertar reflexões, e a aula certamente será bem interessante. Então, o retrato da Cecília, eu vou ler porque é curtinho, os outros, né, vou fazer só alguns comentários. Então, vamos lá. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas, tão frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? E aí a gente vê do outro lado o espelho do Winnicott, né? Já foi lido e comentado. Então fica aqui, pessoal, uma sugestão de leitura comparada em sala de aula. A próxima sugestão é a música Construção, do Chico Buarque, que já dá uma aula, né, maravilhosa da forma com que ela foi construída, né, com o poema Ninguém, do José Craveirinha, porque ambos os textos fazem essa denúncia, né, do apagamento dos menos favorecidos. E aqui o verso que, né, chama a atenção e que o leitor faz essa conexão, né, é quando da música o operário cai, né? E ele morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, né? Então, quando a gente lê o poema Ninguém, do Craveirinha, para quem conhece a música, já consegue estabelecer, né, essa relação aí entre esses textos. Então, também é uma possível análise com a turma, que certamente renderá, né, reflexões interessantes e produções, sejam elas produções orais ou escritas, a respeito, né, desses dois textos. E o poema Recordar é Preciso, da Conceição Evaristo, que dialoga com os poemas da Paulina e da Noêmia, conforme comentei. Então, o mar vagueia onduloso sobre os meus pensamentos. A memória, bravia, lança o leme. Recordar é preciso. O movimento vai e vem nas águas lembranças dos meus marejados olhos, transborda a minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas. Então, um poema muito bonito também, né? Muito profundo, muito bonito assim na sua construção poética. Obviamente que, né, trata-se de um tema triste, então merece ser, né, tratado com cuidado. E a gente vê aqui as metáforas, né? A lágrima, a metáfora da lágrima, né, sendo comparada às águas do mar, e a necessidade, a importância de que recordar é preciso, né? Não podemos deixar que o que passou seja esquecido. Então, ela traz também essa mensagem que vai dialogar com a poética da Paulina e da Noêmia. E aí, para a gente finalizar o momento de hoje, e depois, né, abrir para comentários, enfim, perguntas, apresento para vocês o projeto, né, a proposta de ensino, foi um projeto de leitura que apliquei para os meus alunos do ensino médio, ano passado, no primeiro semestre de 2024, com a turma de segundo ano. Então, teve como tema Literaturas Africanas em Sala de Aula, projeto de leitura e escrita com poemas de Noêmia de Souza e Paulina Chiziane. Né? Então, elaborei o projeto sob a orientação, né, da professora doutora Karina Marques Duarte, também é líder, né, do grupo de pesquisa, do qual eu faço parte. Esse projeto foi o que eu comentei, que está já disponível nos anais do grupo, certo? No nosso blog já está lá e vocês terão também acesso aos outros artigos que foram publicados. Há um outro texto, também um outro artigo, da Dulce, que fez uma disciplina comigo, e ela também trabalhou com Noêmia de Souza e Paulina Chiziane, então fica aí a sugestão de leitura. Então, considerações iniciais, né, desse projeto. Então, esse trabalho apresenta atividades de ensino, de incentivo, né, à leitura, aplicadas em sala de aula no primeiro semestre de 2024, por meio dos poemas das escritoras moçambicanas Noêmia de Souza, Paulina Chiziane. Então, os poemas apresentados integram as obras Sangue Negro e O Canto dos Escravizados, com o intuito de disponibilizar aportes teóricos e metodológicos que possam orientar também, né, o trabalho docente, e, no caso, orientar o trabalho com os estudantes.
Os objetivos, né, e a justificativa, desconsiderem essas considerações iniciais, efetivar as leis de número 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, né, as tão referidas leis, que a gente sempre comenta a respeito dessa temática, que alteraram a LDB e tornam obrigatório o ensino da história, da cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas nas escolas. Então, trabalhar essas temáticas com qualidade e responsabilidade, garantindo aos estudantes outras versões que a história oficial não contou. Então, se a história oficial não contou, se é lei, nós somos professores de língua portuguesa, né? Essas leis são aplicadas à disciplina de literatura, então nós precisamos colocá-la em prática, né? E colocar em prática com a qualidade que o tema precisa, né? E exige, sobretudo para a desconstrução dos preconceitos. Então, né? Vamos aos objetivos. Desenvolver as habilidades de leitura e escrita, crítica e analítica a partir, né, dessas obras, dos poemas que foram selecionados, aplicar reflexões e diálogos em prol da diversidade do combate aos preconceitos e ao racismo e estimular a produção artística de combate e resistência aos valores coloniais. Como foi a metodologia? Então, o projeto foi dividido em etapas, em 8 etapas. A primeira etapa foi a apresentação do contexto histórico literário moçambicano, conforme eu apresentei aqui para vocês no nosso primeiro encontro. A biografia também das escritoras, tanto da Noêmia quanto da Paulina. Numa outra etapa, numa segunda etapa, fizemos a leitura e análise dos poemas que foram selecionados de ambas as autoras, para que os alunos pudessem perceber a relevância dos seus textos e fossem também conhecendo ali a poética delas. Na terceira etapa, fizemos uma atividade extraclasse, que foi a pesquisa de um poema de cada autora estudada, com o intuito de incentivar a leitura. Então, deixei livre, pedi que eles fizessem a pesquisa em casa e que anotassem, né, fizessem a escrita à mão. Eu não queria impresso, pedi que fosse à mão, de um poema da Paulina e um outro, né, da Noêmia. E também comentei sobre a Conceição Evaristo, e alguns alunos também levaram, né, na época, para a sala de aula, um poema da Conceição. Então, foi bem interessante. A socialização, então, das pesquisas, a leitura e comentários sobre os poemas. Então, na aula seguinte, eles com os textos anotados no caderno, fizemos ali um momento de leitura, cada um compartilhou o texto que escolheu, aqueles que haviam escolhido os mesmos textos foram dialogando também, porque da escolha, né? Seja, aí teve algumas questões, por exemplo, da Noêmia, não há uma, né, grande, a obra dela são mais de 50 poemas, se eu não me engano, só que na internet são poucos, né, disponíveis, então alguns se repetiram por esse motivo, mas também porque se identificaram com um ou com outro, enfim, conseguimos estabelecer um diálogo bem bacana. E o da Paulina, como é também uma publicação recente, eu digitalizei para eles alguns, né, eixos aqui temáticos, conforme o livro né, ele é organizado, e disponibilizei em PDF para a turma, e eles fizeram uma pesquisa maior, né, dessa forma escolheram em casa, além dos poucos que estão disponíveis na internet. A quinta etapa, então, foi a produção textual, que foi uma análise comparativa entre esses poemas pesquisados em 5 parágrafos. Então, no primeiro parágrafo, pedi que eles apresentassem a proposta da aula, de que se tratava aquela atividade, né, então, uma análise comparada dos poemas de Paulina Chiziana, Mendes Souza, quais poemas, então mencionar o título do poema escolhido, em um outro parágrafo falar, né, de um poema específico, de uma autora específica, num outro parágrafo, desenvolvimento, a outra autora e o poema que foi selecionado, né, de forma mais detalhada, e caminhando para os últimos parágrafos, essa comparação, que havia de comum, que havia de diferença, né, até chegar à conclusão, o que é que aqueles poemas levaram a refletir, né, quais são as mensagens que ele conseguiu perceber da leitura daqueles textos literários. Tivemos a apresentação desses textos produzidos pelos estudantes em uma outra roda de leitura, né. Na sétima etapa, fizemos a organização de uma mesa redonda, a partir da seleção dos poemas de Sangue Negro e O Canto dos Escravizados, então escolhemos mais poemas, e dessa vez, para uma apresentação um pouco mais elaborada, eles organizaram slides e pedi também para que produzissem um material artístico,
inspirados na temática dos poemas que a gente estava trabalhando. E prevaleceu o poema, os grupos escreveram poemas, 2 grupos que fizeram em forma de vídeo, uma pequena encenação gravada, e um outro foi um poema também, mas foi um poema apresentado em vídeo, em forma de vídeo, né? E aqui os 3 poemas que foram construídos por eles, no dia eles apresentaram para mim, e depois eu pedi o texto escrito, né? Foi declamado, eles não tinham feito a entrega, depois eu pedi o texto escrito. E aqui as imagens do dia, né, da apresentação com as turmas, com a turma, na verdade, os grupos, né? E as considerações finais, né? Quais foram as conclusões, né, a partir dessa prática em sala de aula? Então, o projeto alcançou os objetivos, houve interesse, participação ativa e produções coerentes com a proposta. As atividades artísticas marcaram um encerramento emocionante. Então, estudar Noemi de Souza e Paulina Tiziane contribuiu para o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexões sobre diversidade, e a experiência promoveu um engajamento com temas sociais, culturais, preparando os alunos para atuarem como agentes de mudança. E é interessante que no final do ano, né, trabalhei também com outra turma, a turma de terceiro, mas esse projeto foi maior com os alunos do segundo, porque eu tinha um número de aula maior com eles, e foi tema, né, da redação do Enem do ano passado. Então, eles, os que fizeram, né, os alunos depois do terceiro ano, relataram que foi assim uma experiência importante, porque eles conseguiram lembrar das temáticas que tinham sido trabalhadas, das autoras. Então, assim, a gente, enquanto professor, fica muito feliz quando a gente leva a proposta para a sala de aula e depois a gente vê os resultados. Então, quem tiver interesse em ler os 3 poemas que os alunos, os grupos fizeram, está lá disponível nos anais, certo? Com a letra mais legível, para que vocês possam ler com calma, né? E quem sabe levar também para os alunos de vocês. Aqui as referências utilizadas no mini curso de hoje, né? E desde já eu agradeço a presença de todos, a atenção de todos vocês, e aí deixo o espaço em aberto para quem quiser fazer algum comentário, quem tiver alguma sugestão também, porque o próximo encontro será dia 14/6, e iremos fazer análise de contos moçambicanos, então caso vocês já tenham visto algum conto do Mia Couto, geralmente é o que mais encontrado, né, nos livros didáticos, e que por algum motivo não trabalharam, ou por insegurança, ou enfim, por qualquer motivo, ou por curiosidade também querer comentar, olha, Perla, encontrei no livro tal, um poema, ou um conto, ou um texto literário, né, de uma das literaturas africanas, compartilhem com a gente também, certo? Tragam essas experiências de vocês para o próximo encontro. Então é isso, pessoal, vou parar de compartilhar. E aí fico à disposição para algum comentário, né, para alguma pergunta, sugestões, enfim. Aproveito também para compartilhar com vocês, sai um artigo sobre Mia Couto, um conto do Mia Couto, a menina que não falava, e um conto moçambicano, de Júlia Emílio Braz, que é brasileiro, mas que escreveu um livro de pesquisa de contos de Moçambique. Então, identifiquei um poema muito semelhante com a temática do poema que Mia Couto escreveu, e aí fizemos esse artigo comparando os 2 contos, já está disponível pela revista, né, de Adorim. Depois eu compartilho com vocês lá no Classroom. Disponibilizo o link para ficar, né, disponível aí a leitura para quem tiver interesse. Bom, pessoal, é isso. Perla, alguém estava perguntando a respeito de lista de frequência? Tem? Não, né? Então, pode colocar o nome, eu não preparei no Forms, mas pode Não colocar o precisa, nome, na verdade, não espera, né? O relatório. eu recebo um relatório Tranquilo, dos pronto. participantes da reunião e aí eu com o nome completo de todos. Ótimo, Não maravilha. precisa Então. lista, realmente. Certo. Pois bem, então, podemos encerrar? Podemos encerrar, então. Então, Muito qualquer dúvida ou obrigada. comentário, nós podemos utilizar o Classroom. Muito Obrigada. obrigada a todos, todas pela presença. Agradeço também a todos pela presença e nos veremos no terceiro